Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu venho te apresentar a segunda parte da saga Talismã. A saga Talismã até o momento é dividida em 3 partes. A primeira parte é de Talismã 1 a Talismã 3. A segunda parte é de Os Guardiões até o Escolhido. E a terceira parte é de Talismã 4 até Talismã 6. Como eu já apresentei inúmeras vezes aqui, já fiz vídeos falando sobre a primeira parte, que é de Talismã 1 a Talismã 3, hoje eu venho apresentar a segunda parte, que é de Os Guardiões, a Rebelião do Omniverso, até o Escolhido Talismã Armagedon, tá? Estes são os livros em sequência, em ordem cronológica, que dão sentido e que compõem a saga Talismã. Para o universo de Talismã, eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer as 3 histórias principais, de Talismã 1 a Talismã 3, e depois eu queria deixar o universo solto, ou seja, criar histórias soltas que estariam dentro desse mesmo universo e não necessariamente precisariam seguir uma ordem cronológica. Mas, ainda assim, eu me vi preso na minha própria narrativa e tive que seguir essa linha cronológica. Então, o que aconteceu? Depois de Talismã 3, a próxima história que segue é Os Guardiões. E essa história é uma sequência direta e segue na linha cronológica nessa questão canônica da saga Talismã. Então, segue de Os Guardiões para as aventuras de Talis no multiverso, para Garoto BR, a Protetora, os OBRs, o Escolhido, para depois Talismã 4, 5 e 6. Ok? Então, seguindo essa ordem cronológica, a gente vai apresentar aqui a segunda parte da saga Talismã. Nós temos o livro Os Guardiões. É um livro curtinho, tá? Era para ser como uma história em quadrinho, uma edição pequena, curta, um curta-metragem, onde a gente vai apresentar os Guardiões aqui, que é Talis se unindo a essa equipe de super-heróis, né, nesse universo de Talismã, onde eles vão sair pelo universo, pelo Omniverso, nesse caso aqui, que já tinha se expandido, tá? Para ter novas aventuras, para salvar, enfrentar vilões e tudo mais. Então é um livro curto que conta em específico uma aventura, tá? Mas aqui diz, ó, Os Guardiões volume 1. Então se eu quiser fazer o Guardiões volume 2, contando uma outra aventura, uma outra história do grupo, em um outro momento atemporal, em uma outra realidade, em um outro universo, tem essa licença porque essa era a ideia original. De também construir um universo solto, onde a gente pudesse construir várias histórias desses personagens aqui, como uma revista em quadrinho, onde tem várias edições, em cada edição, cada arco, tu tem uma história diferente, né? Então, aqui é Os Guardiões, é esse grupo de feiticeiros saindo pelo Omniverso, que é esse aglomerado de vários multiversos, com vários universos, várias realidades, para ter inúmeras aventuras mágicas, de ficção, de fantasia, monstros, aliens e tudo nesse mundo aqui dos Guardiões, tá? Então, uma aventura mais cósmica. Então, abre licença poética aqui. O Guardiões volume 1 faz parte da linha canônica das histórias de Talismã. Porém, os Guardiões volume 2 já seria uma versão alternativa e não faria parte do cânone da linha reta que conta essa história, mas sim como uma história adjacente ali no meio, ok? Dito isso, nós temos as aventuras de Talis do multiverso, que também era para ser volume 1, mas, enfim, pode ser esse volume 1 e a gente pode trazer outro com volume 2. Aqui, seguindo a sequência do que acontece aqui, Talis, esse grupo é desmantelado por uma nova vilã e todos são jogados pelo universo quase mortos, perdidos, tá? Talis é um desses, ele é jogado em um universo aleatório e aqui nesse universo ele vive as aventuras dele, tá? No volume 1, no volume 2 a gente poderia expandir para Talis, tendo outras aventuras sozinho, como solista ali, em outros ambientes, tá? Então aqui nós temos as aventuras de Talis do multiverso, onde ele passa por um universo alternativo, enfrenta algumas dificuldades, e aí ele tem que achar uma forma de voltar para casa e reunir os Guardiões para derrotar essa nova vilã que apareceu. Enquanto Talis está perdido no multiverso, nós temos na Terra, na mesma linha cronológica, essa sim não tem volume 1 ou volume 2, então você sabe, não foi ideia, né? Essa aqui seria Garoto BR Grande Inocente Manuel, que é o filho do Talis. Enquanto Talis está perdido pelo multiverso, o filho dele na Terra assume o manto como Garoto BR para levar o legado da família, a música, fazer dinheiro e manter os negócios ativos e o garoto se descobrir. Então aqui já é uma aventura musical do filho do Talis Mendes, tá? Como que tá o mundo enquanto Talis está perdido. Aqui, enquanto o filho do Talis assume o manto na música, a filha dele, a Manuela, assume como a protetora da Terra, a dominação secreta. Aí que é uma nova aventura onde o maior herói da Terra está perdido no multiverso. Quem vai proteger a Terra?
alienígenas invadem a Terra, tentam consumir, possuir, dominar a Terra na dominação secreta, e a filha do Thales, como a herdeira do poder dele, fica no lugar e assume e tenta expulsar esses vilões que estão tentando dominar a Terra. Então é uma aventura bem legal sobre a Manuela. E aí Protetora volume 1 provavelmente daria para fazer uma história volume 2 da Protetora. As únicas histórias que não tem volume 2, acredito, seria o Berres, seria Garoto BR, o Berres e o Escolhido, tá? Que são histórias únicas para esse cânone. A Protetora, Thales do Multiverso e os Guardiões podem ter sequências aí, né? Que é o Garoto BR, a gente poderia fazer outra série que não precisa ser necessariamente esse, os UBRs também, e o Escolhido não tem a menor necessidade. Depois disso, da Manuela expulsar esse pessoal que queria dominar a Terra, o Manuel deixa de ser Garoto BR, eles dois juntos encontram o Thales, vencem a batalha final, tudo está em paz, desde que, como são os Guardiões, eles trouxeram essa nova vilã, né? Tudo se resolve aqui, tudo fica em paz. E aí Thales volta a trabalhar na Terra com a Bando BR. Ele é o padrinho dessa nova banda, tá? Tentou trazer a banda original, não aconteceu. Ele forma as últimas duas bandas com o nome da Marco BR, e foi dito que a Marco BR só poderia ser usada se a banda original de 2016 voltasse. E aí aqui acaba com as últimas duas bandas da família BR. É uma história musical que conta sobre o legado da música em Talismã. Depois disso, era para ter terminado aqui a saga Talismã. Aí a gente deu um novo início, que é o início da terceira parte. Começa com o Escolhido, que é um prelúdio para Talismã 4. Thales e o Armagedon. Que é quando o Thales está lá em paz, vivendo a vida dele, depois que tudo acabou. E aí ele é escolhido, ele é chamado para voltar à premissa original da saga Talismã, que os poderes deles foram dados por anjos. E se tem anjos, tem demônios. Então a gente começa a trabalhar aqui o deus da saga Talismã, o demônio da saga Talismã, o anjo da saga Talismã, o lado bom, o lado mal, celestial, infernal. A gente começa a trabalhar essa parte mais sobrenatural aqui, desenvolvendo e contando a história desse novo vilão que foi escolhido, e agora Thales e esse novo escolhido para partirem numa nova aventura juntos, para lutar com as forças entre o bem e o mal, aquele clássico, e ver quem vai reinar e fazer o julgamento do Thales. Ele é bom, ele é mal, com tudo que aconteceu até a saga Talismã, o que vai acontecer? Então, aí terminar aqui para ir para Talismã 4 ao infinito, Talismã 5 Apocalipse e Talismã 6 o juízo final. Nesse momento aqui eu não tenho Talismã 4 com vocês, por isso que eu não tenho Talismã 4 para mostrar para vocês. Por isso que eu não vou mostrar, mas já tenho aqui o Talismã 5 e o Talismã 6, falta o Talismã 4 para a gente completar essa parte aqui, que já está vindo pelo correio. Dito isso, estes são os livros que vão compor aí a segunda parte da saga Talismã em sua ordem cronológica. Como é um universo muito rico, como eu falei para vocês, tem a possibilidade de fazer volume 2, né? Dessas histórias menores, mais curtinhas, né? Pequenas, que não estariam no cânone, né? Que não seriam canônico com o universo oficial e a linha cronológica original de Talismã, da saga Talismã, que termina em Talismã 6, o juízo final. Mas seria interessante ver histórias isoladas, né? Desses personagens e de suas histórias e do que eles têm para trazer. Dito isso, muito obrigado, sejam bem-vindos a mais uma parte da saga Talismã e até os próximos vídeos, onde a gente vai estar falando sobre a terceira parte da saga Talismã.